Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se por um acaso ainda não for inscrito. E não se esqueça de visitar lá o meu outro canal, o Conto pra Ana, onde também conto relatos, sim, só que sem assombração, tá? Só relatos muito interessantes também. Tem romance, tem maledite, tem história triste, tem história engraçada, tem de tudo, só que é sem assombração, beleza? Então, inclusive, se você tem história pra contar, mas não tem nada de assombrado, manda lá pro Conto pra Ana. Mas aqui tem assombração e o relato de hoje é este. Minha irmã queria meu sangue pra um ritual. Básico, só isso, né? Quem nunca? Ai, meu Deus, vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Este é um e-mail alternativo. Eu criei apenas para contar este relato. Pode me chamar de fulana. Fulana. E todos os nomes aqui já estão trocados. Pode ler todos. Beleza. Deixa eu colocar ali. Beleza. Lá em casa, nós somos em 3 filhas. Eu sou a caçula e tenho atualmente 33 anos de idade. Minha irmã do meio, a Bia, é 10 anos mais velha que eu. E a minha irmã mais velha, a Júlia, é 12 anos mais velha que eu. Eu vou dar uma breve contextualizada antes dos fatos. Nós somos de uma família de origem católica, apesar que hoje em dia eu não tenho mais religião alguma. Bom, essa minha irmã do meio, a Bia, desde pequena, o pessoal da minha família contava que ela era diferente. Ela não gostava de brincar de boneca e coisas de menina, sabe? Pois bem, ela era lésbica. E meus pais não aceitavam muito, sabe? Meus pais eram pessoas instruídas até certo ponto. Ambos tinham concluído o ensino superior, mas eu acho que na época era por falta de conhecimento sobre esse assunto, né? E também por causa da religião dos meus pais. Meio que eles não entendiam a situação dela. E ela não apanhava ou algo pesado assim do tipo, tá? Mas meio que os meus pais não conseguiam entender a situação dela. E falavam que ela tinha que arrumar um namorado. Que Deus criou o homem e a mulher. Esses tipos de situação, sabe? Pois bem, o que eu vou contar a seguir, só gente muito próxima de nós é que sabe. Minha mãe meio que proibiu da gente falar isso para outras pessoas. Eu cheguei a contar o meu relato em um outro canal, mas a pessoa que leu, eu coloquei... Mas a pessoa que leu colocou ele, acho que no chat GPT e acabou modificando muito. Acabou até perdendo sentido. Nossa. Bom, lá pelos seus, então, 17, 18 anos, a Bia começou a frequentar o pior lugar que ela poderia frequentar. Na minha cidade, que é uma cidade de porte médio a grande, tinha uma casa de um bruxo. Eu vou colocar aqui como bruxo, tá? Mas eu não sei bem ao certo que esse homem era. Quase todo mundo da cidade já tinha ouvido falar nele. Eu não vou falar o nome dele aqui, que talvez alguém que escute esse relato vai até saber de quem se trata. Não, todo mundo é anônimo aqui, inclusive os bruxos. Vou chamá-lo de Zé. Zé. Tinha até relatos de artistas que já procuraram esse Zé aí para trabalhos. Então, o que eu vou dizer a seguir, minha irmã mais velha, a Júlia, me ajudou a relembrar de algumas coisas aí desse passado, pois eu só tinha uns 9 ou 10 anos na época. E de alguns fatos, vai me ajudar também a lembrar de alguns fatos que eu só lembro muito vagamente. Bom, a minha irmã Bia assumiu mesmo que estava mexendo com coisas pesadas para nossa família. Ela vivia fora de casa, ninguém sabia ao certo o que ela estava fazendo, vivia com uma energia negativa nos olhos. Ela chegou a confessar que tinha feito pacto mesmo. Ela passou a ter uma cicatriz de uns 5 centímetros no braço esquerdo, como se fosse um corte profundo de faca. Que diziam na época que quem tinha pacto realizado pelo tal do seu Zé lá, tinha essa cicatriz. Teve uma vez que ela pintou as paredes do quarto dela com pentagramas, cruz invertida, adaga, umas coisas bem estranhas.
Nesse dia que ela fez essas pinturas no quarto dela, a minha mãe chegou do serviço, viu tudo aquilo nas paredes e começou a limpar com esponja, com água sanitária e rezando. Bia, nessa época, também quebrou todos os CDs de músicas católicas que tínhamos em casa e arrancou todos os últimos capítulos das Bíblias que tínhamos aqui também. Eu nunca entendi o que isso significa. Olha, eu aqui acredito que isso não é nem algo satânico ou espiritual. Eu diria que isso é mental dela, é reprimido dela, é psicológico dela, do talvez o que ela teve que reprimir lá dentro, uma certa revolta porque não aceitava, às vezes por conta da religião, a situação dela, então revoltou contra isso. Mas, continuando. Em um dia, a minha irmã Bia chegou em casa após ficar dias fora, falou para os meus pais que Em um dia, minha irmã Bia chegou em casa após ficar dias fora e falou para os meus pais que precisava do meu sangue, que eles tinham pedido. Provavelmente, sei lá, a entidade que pediu. O sangue da irmã mais nova. Meus pais chamaram até a polícia para ela. Ficaram discutindo muito. A polícia chegou até que rápido. E eu me lembro até hoje os policiais perguntando se a minha irmã estava armada. Discutiram mais um pouco, mas os meus pais decidiram não prestar queixa na delegacia. Eu lembro a minha mãe pedindo para eu ir para o quarto. E eu fui, mas eu fiquei assistindo tudo pela janela. E é claro que ela não conseguiu o meu sangue, graças a Deus. Depois disso, todos nós ficamos morrendo de medo dela, inclusive os meus pais. Nós ficamos rezando o terço quase todos os dias. Na época, os meus pais procuraram ajuda até na igreja evangélica, que foi, sinceramente, o que mais ajudou. Teve uma vez que, voltando do culto, após muita gente rezar junto, ao chegarmos em casa, a Bia perguntou pra gente o que tínhamos feito com ela, que ela se sentia diferente. Com o tempo, a Bia parecia voltar ao normal conosco, mas mesmo assim, ela parecia ter uma vida dupla, sabe? Ela continuava, sim, visitando a casa do tal do bruxo lá, mas com menor frequência. Ela não levava amigos em casa, não falava muito da vida fora de casa. A gente perguntava as coisas para ela, mas ela não respondia, fingia que não tinha nem escutado. Eu sei que os anos foram passando. Meu pai, em 2005, foi diagnosticado com câncer de fígado tardiamente e morreu poucos meses após o diagnóstico. Nossa, eu sinto muito. Após uns 3 anos, mais ou menos, da morte do meu pai, a minha irmã Bia começou a ter episódios de alucinações, visões, escutando vozes frequentemente. Ela começou a ficar bem perturbada da cabeça mesmo, e isso não a deixou concluir a faculdade de matemática que estava fazendo. Ela sempre achava que tinha gente atrás dela, mandando ela fazer isso ou aquilo. Minha mãe decidiu levá-la ao psiquiatra. Olha, foi uma luta para convencer a Bia que ela precisava de um médico. Pois bem, depois que ela aceitou ir, a psiquiatra a diagnosticou com esquizofrenia paranoide depois de algumas sessões. E tinha que viver tomando remédios para controlar. Não tem cura. Nessa época eu já me lembro bem da Bia falando que os remédios tinham diminuído 90% das vozes, que ela ainda escutava, mas era bem menos. Bom, os anos foram passando e em 2018 a Bia começou a voltar para a Igreja Católica. Ela participava da missa, lia a Bíblia em casa, assistia Canção Nova e tudo mais. Mas durante esse ano a minha irmã sofreu uma queda em casa. Ela bateu a cabeça durante a noite, bem na hora de deitar. Nós 4, a minha mãe, eu, a Bia e a Júlia, estávamos assistindo o filme na sala. Estávamos assistindo o filme, eu tô vendo aqui quando que foi, o pai dela morreu em 2005, aí isso daí foi em 2018, tá? Então estávamos assistindo o filme na sala, quando o filme terminou, a Bia foi a primeira a ir pro quarto dela, porque ela tinha falado que ia fumar primeiro e logo ia dormir.
Enquanto nós três ainda estávamos na sala discutindo sobre o filme, escutamos um barulhão. E esse barulho era da queda da Bia. Nós fomos correndo para o quarto dela para ver o que tinha acontecido. Ela estava no chão com um corte enorme acima de uma das têmporas, saindo bastante sangue. Foi desesperador na hora. Ela conseguia conversar, não estava desmaiada e ainda pediu um copo d'água para beber. Eu fiquei em casa, minha mãe com a minha irmã mais velha levaram ela às pressas ao pronto-socorro e ficaram aguardando horas lá para fazerem a sutura do ferimento e tudo mais. Pois o pior, infelizmente, vem por aí. Minha irmã Bia, enquanto estava esperando pela sutura, sofreu um AVC. E como o tomógrafo do hospital estava quebrado, não realizaram a tomografia de urgência. Ela ficou lá dentro do hospital esperando até amanhecer para que fizessem esse exame em um outro hospital, que confirmou o AVC isquêmico, e algumas horas depois ela teve uma parada cardíaca e foi a óbito. Gente, desde que o meu pai faleceu, passamos a viver bem mal financeiramente, só tínhamos o SUS mesmo. A forma como ela caiu em casa é até hoje um grande mistério. Ninguém sabe explicar. Foi como se ela tivesse sido empurrada. Foi super estranho. Gente, ela morreu jovem, aos 36 anos de idade. Dizem que AVC em jovens é mais fatal, né? Sim, assim como infarto. Bom. E eu queria dizer que que apesar de tudo que a minha irmã Bia fez, eu a perdoo. Eu acho que ela tentou buscar ajuda em outro lugar para se entender melhor, e ela sofreu muito em vida. Qual o objetivo do trabalho com o meu sangue? Com que dinheiro ela pagava aquele bruxo? Eu nunca vou saber. Sinceramente, esse último, no que eu fiquei mais com isso, sinceramente, foi com essa última coisa que eu fiquei na cabeça, sabe? Eu praticamente tinha esquecido da parte trevosa da minha irmã por muito tempo, mas esses últimos meses me fizeram rever o passado. Eu fiz pesquisa na internet mesmo e vi que esse seu Zé aí faleceu. E quem continua hoje fazendo o antigo trabalho dele é a dona Dulce. Ou seja, até hoje existe gente mexendo com essas coisas, mas eu acho que isso sempre vai existir, né? Com certeza. A minha teoria é que com o que ela mexeu no passado, né, a deixou perturbada de verdade. E também que, assim, ao ela querer voltar para a igreja, começar a voltar a rezar e tudo mais, as coisas com que ela mexia lá no passado não aceitaram e aí provocaram a morte dela. Eu queria muito saber o que você pensa sobre isso e o que os inscritos pensam. Eu tentei resumir ao máximo, muito obrigada. Espera aí que agora é só para mim. Ok. Então, eu acho que o início disso tudo, ou até dessa revolta dela, foi isso, né? Ela era lésbica, não tinha essa compreensão, e isso cai de maneiras diferentes em cada pessoa, né? E nela caiu de uma forma que ela deve ter se revoltado aí contra a religião, até contra os pais, e isso deve ter causado algo assim pesado na mente dela. E aí, associado a isso, vai atrás de artes obscuras, né? Vai saber o quê? E como você disse, quanto ele cobrava? Se ele era, vamos dizer, até os artistas iam lá, sabe? O cara, às vezes o preço dele era alto, né? E como que ela pagava? Como você disse, será que ela chegou a fazer coisas e depois, além de tudo, ficou devendo? O que será que ela fez para pagar isso, né? Isso pode ser outra coisa que tenha prejudicado a mente dela, o psicológico dela, né? E aí você vai mexer com essa
essa galera estranha aí, nessas, sei lá o que, do mundo espiritual obscuro. E pode ser que uma coisa juntou na outra, entendeu? Sim, ela teve danos psicológicos, psiquiátricos, mas também espiritual. Essa queda estranha. E a gente já viu relatos assim, né, de que a pessoa, vamos dizer, quase como se ela tivesse feito uma promessa em entidade e falou, não, agora eu não quero cumprir mais, agora eu vou voltar para a igreja. Ah, é? Não é assim que funciona, né? A gente vê uns relatos assim, que com quem ela fez o possível pacto e tudo mais, não vai deixar barato. Não é assim, não é simplesmente quero sair, não vou fazer mais nada. E eles dizem que eles vêm cobrar o preço. Então, realmente, é tudo muito estranho, né? Eu acho que tem, como eu disse, tem a parte psicológica, a parte emocional ali dela mesmo, mas juntou com a parte espiritual aí. É o que eu falo das maledites também. As maledites, para mim, as clássicas, né, que vão atrás de magia para fazer mal para os outros, são pessoas com problemas aí psiquiátricos, desvios, que vão atrás da magia, do espiritual pro lado torto, né? Que já não regula bem ali e já vai mexer na parte espiritual ainda, né? Então, aí junta as duas coisas. E vocês, assombrados, o que vocês acham? Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se conhece uma história parecida, envie o seu relato pra gente. Combinado? Então, um beijo e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!